Vamos ler a Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 até o 11. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 até o 11. Vamos refletir hoje sobre o amor ser também uma decisão, uma escolha. O texto 1 de João 2, capítulo 7 a 11 diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer agora por esse tempo de louvor que nós tivemos e também pela tua palavra, que vamos agora aprender, refletir nela. Que o Senhor nos ajude, que teu Espírito Santo seja vivo e vivifique a tua palavra em nosso coração hoje à noite. Amém. Amém. O amor é também decisão, uma escolha. Tem uma música do Cazuza, que é uma música, ele compôs com mais duas pessoas, que eu não me lembro agora quem são, e é uma música extremamente triste, como muitas das músicas do Cazuza. Muitas das músicas do Cazuza trazem uma tristeza, né, uma angústia existencial muito grande. E essa música é Não Amo Ninguém. Veja o que ela diz: Eu ontem fui dormir todo encolhido, agarrando uns 4 travesseiros, chorando bem baixinho, baby, para nem eu, nem Deus ouvir. Sonhei que eu caía do 20º andar e não morria. Ganhava 3,5 milhões de dólares na loteria. E você me dizia com a voz terna, cheia de malícia, que me queria para toda a vida. Mal acordei e já dei de cara com a tua cara no porta-retrato. Não sei por que de manhã, toda manhã parece um parto. Se todo alguém que ama, ama para ser correspondido, se todo alguém que eu amo é como amar a lua inacessível, e que eu não amo ninguém, não amo ninguém. Eu não amo ninguém, parece incrível, não amo ninguém, e é só amor que eu respiro. Então, essa canção traz essa angústia de quem ama e não é correspondido. Está muito claro, a mim me parece claro na letra. Mas depois ele diz que só ama amores inacessíveis e acaba não amando ninguém, o que é uma tragédia para ele. E aí eu fico imaginando como é que é ser condenado a uma vida sem amor. A pessoa não ser amada e não ter a capacidade de amar. Isso seria impensável. Impensável. Mas tem aquelas pessoas que são amadas, mas elas mesmas estão perdendo ou perderam a capacidade de amar. Todo o ser humano, ele é capaz de amar, está no nosso DNA. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós aprendemos que Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós já nascemos com a capacidade de amar. Então parece um paradoxo isso que eu estou dizendo, né? Então como é que alguém não tem a capacidade de amar? É porque, a despeito de nascermos com a capacidade para amar, parece que algumas pessoas vão perdendo essa capacidade.
Algumas pessoas vão se desumanizando, perdendo a própria humanidade, morrendo existencialmente falando, emocionalmente. Parece que vão perdendo essa imagem e semelhança de Deus. E aí começam a mergulhar em trevas, é o que diz o texto. Quem não ama anda em trevas, e o amor do Pai não está nele, e ainda está mergulhado em seus pecados. Veja que quem não ama já vive o inferno, porque está condenado ao inferno terrível do desamor ou da indiferença. A pessoa não precisa nem morrer para ir para o inferno, ela já vive o inferno, vive. Porque você imagine o que seria a sua vida, um ser humano qualquer, mas imagine a sua vida sem amor ou sem amar. Como é que seria? Um inferno, que João aqui traz como densas trevas, como alguém que está mergulhado em trevas. Imagine, por exemplo, você não conseguir amar seus filhos. E tem gente assim, lamentavelmente, né? Existem pessoas que atentam contra a vida dos próprios filhos, que atentam contra a integridade física dos filhos, que violam sexualmente seus filhos. São pessoas que não amam seus filhos. Não amam, porque quem ama não faz uma desgraça dessa, uma miséria dessa. E o que dizer dessas pessoas? Concordar com João. Eles vivem em trevas, não sabem para onde vão, porque as trevas os cegaram e já vivem o inferno. Imagine a sua vida sem você conseguir amar a sua família, sem conseguir amar os seus amigos, sem conseguir amar pessoas ao seu redor. É como viver em trevas. Porque quais são as nossas referências no mundo? As pessoas. Eu sou o que sou por causa do outro. A referência do outro me faz ser quem eu sou. A referência das pessoas, as referências das pessoas que amo. As pessoas que estão ao meu redor e que eu amo é que me transformam no que eu sou. Agora, imagine uma pessoa que não ama. Como é que ela vive sem essas referências? Por isso que João diz que é uma pessoa que está em trevas. E eu digo mais, além de João, está em trevas e vive o inferno. Vive o inferno. E aí essa pessoa que não consegue amar as pessoas ao seu redor, também não consegue amar a Deus. E aí ela não consegue se relacionar com Deus, que é pleno em amor, que é o nosso Pai amoroso, que só sabe amar, só consegue amar, e só consegue fazer aquilo que o amor consegue fazer. Agora, parece que tem razão aqueles que dizem que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E isso é extremamente... Se a gente pode, enfim, dizer que alguma coisa é pecado, e muita gente nesse meio religioso diz, mas o que é pecado, o que não é? Tem uma coisa que é muito pecado, que é um pecado grotesco, horrendo, que é a indiferença. Ou seja, alguém que na sua indiferença não se importa com ninguém ao redor, ou quando muito, se importa com os mais próximos. Isso é muito comum também, a pessoa se importa com aqueles que estão ali pertinho, né? Família, os amigos mais chegados, mas essa pessoa não se importa com aqueles fora do seu círculo de amizade que estejam sofrendo. Mesmo tendo condição de fazer alguma coisa para amenizar tal sofrimento, não faz, porque não ama, porque é indiferente, e aí peca, porque o texto bíblico diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então uma pessoa assim que se torna indiferente, ela não ama também. E aí ela está deixando de ser humana e virando uma máquina. E está sendo condenada ao inferno existencial. Precisa ser salva. Essa pessoa precisa de salvação. Agora, para ser salvo,
é preciso escolher amar. E aí vem o primeiro ponto de destaque da nossa reflexão. Quer conhecer a Deus e ser salvo, decida amar. Se você quer conhecer a Deus e ser salvo, decida amar. Tem um amigo que me perguntou uma vez: vocês aí da religião e tal, porque às vezes quem não sabe muito bem como é que funciona essa coisa, é tudo a mesma coisa, né? As religiões são todas iguais, tudo parecido. Vocês que são da religião vivem dizendo que a gente tem que ser salvo. E ele falou assim: ser salvo do quê? E para quê? Porque ele ainda é contaminado por essa visão teológica simplória e, na minha opinião, completamente inadequada, de um mundo binário, maniqueísta, em que eu tenho o salvo e o perdido, o céu e o inferno, e a pessoa é salva para depois que morrer ir para o céu. Mas eu acho que não, eu acho que a pessoa precisa ser salva para, antes de morrer, ter uma vida digna, antes de morrer, ter uma vida que reflita os valores do reino de Deus. A pessoa tem que ser salva para viver o reino de Deus antes da morte, e não depois, porque depois não depende da gente. O antes é que depende das minhas ações, das minhas reações, das minhas decisões. Então, ser salvo de quê e para quê? Ser salvo de uma vida de desamor ou de indiferença, para então conhecer a Deus, para então experimentar salvação antes da morte e não depois. O texto que nós lemos diz que quem ama permanece na luz e nele não há pedra de tropeço. O problema é que existe um conceito, na minha opinião, equivocado de amor nos tempos pós-modernos que a gente vive, em que amor é apenas atração física. Amor é apenas algo relacionado ao apelo sexual, ao sex appeal. E amor não é atração física, amor não é sex appeal, amor não é uma obsessão por alguém ou por uma pessoa qualquer. Uma obsessão por alguém é uma doença, né? Uma psicopatia, eu acho que precisa ser tratado. Então, amor não é só esse sentimento que a gente tem no amor romântico. Este sim, é um amor que só existe, e só existe não, mas só é possível de ser vivido quando correspondido. Porque no amor romântico, se não há correspondência, não vai dar certo essa relação, obviamente, né? Os dois têm que amar, senão não vai rolar, não vai dar certo. Pode até acontecer uma relação, mas é uma relação que está fadada ao fracasso, não vai dar certo. Agora, eu estou falando de um amor que vai além disso. Por exemplo, o amor de Deus não é assim por nós. Deus ama sem esperar amor em troca. Deus ama sem esperar correspondência, porque nós não correspondemos ao amor de Deus de jeito nenhum. Então Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar. Então, de um modo geral, eu também tenho que decidir amar, assim como Deus ama, e sem esperar nada em troca. Como eu falei, tirando a relação conjugal, as nossas decisões de amar têm que ser sem esperar nada em troca. E até mesmo no amor conjugal, que claro, precisa haver correspondência, mas mesmo no amor conjugal, não pode ser um amor egoísta, mas tem que ser um amor sem idealismos, sem egocentrismo, um amor que se entrega, um amor que se doa. Quando os dois se entregam, os dois se doam, aí há uma parceria plena de amor, aí é possível ter sucesso essa relação. Cumplicidade, união, carinho, afeto, querer bem ao outro. Mas quando você é egoísta, projeta muito no outro, tem expectativas acima do que se pode ter, é lógico que isso haverá problemas. Mas o amor que liberta, o amor que traz para a luz, que te tira das trevas e da perdição e do inferno existencial e te traz para a luz, é o amor parecido com o amor de 1 Coríntios 13, 4 e 8, que Paulo fala. Temos na projeção também. Ele diz: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
não maltrata, não procura seus interesses, ou seja, seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, e depois ele vai dizendo, mas o amor nunca vai perecer. É esse tipo de amor que salva, é esse tipo de amor que humaniza quem se desumanizou, que vivifica quem morreu emocionalmente, que traz para a vida aquele que está sendo consumido pelo desamor, pelo ódio e pela indiferença. É este amor que faz enxergar quem está cego. É este amor que mostra para a pessoa um caminho de salvação, mas é preciso decidir amar com esse amor. Porque se você diz que ama a Deus, mas não ama as pessoas, então você não ama a Deus e nem as pessoas. É preciso decidir amar. Se você ama só algumas pessoas e só ama quando é correspondido, então você também precisa decidir amar com um amor menos egoísta, ainda que não correspondido. É preciso escolher amar. E se você não consegue amar ninguém, e eu já ouvi essa conversa, não consegue amar ninguém porque ninguém serve para você, ninguém está à altura do seu amor, então o problema não está nas pessoas, mas está em você. Você precisa decidir amar. E é Jesus que nos ensina e nos dá o exemplo. Ele disse certa feita, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Isso é decisão. E Jesus decidiu amar e ir até as últimas consequências. Não é teoria, é prática. O amor dele se revela através da vida doada. Então ele decidiu entregar a vida pelos amigos. Essa é a prova de amor que ele deu. E não tem maior amor que esse, uma decisão de dar a vida pelos seus amigos. E Jesus é a encarnação do amor, porque Jesus é a encarnação de Deus, Deus é amor, Ele é a encarnação do amor. Então, o amor encarnado, o amor feito gente. Então nós temos que decidir colocar esse amor na nossa vida prática, porque senão nós seremos como o que o apóstolo Paulo fala, o sino que ressoa, o prato que retine, e na verdade seremos um bando de fariseus hipócritas, que caminhamos em trevas, cegados pelo desamor e pela indiferença, se não decidirmos amar. Na verdade a gente fala muito de amor, o mundo fala muito de amor, a literatura fala muito de amor, a Bíblia fala muito de amor e as religiões falam muito de amor. Só que se nós não decidirmos tornar prático esse amor, para vivermos na luz, então caminharemos em trevas e estaremos vivendo o inferno. É preciso então seguir as pegadas de Jesus, o exemplo de Jesus, e decidir praticar esse amor. Aí então seremos salvos e conheceremos a Deus. Só aí. Segundo, o amor é a escolha. Decidir não amar é tornar-se omisso diante do sofrimento circundante, e é uma negação da fé cristã. E veja só, decidir não amar é, como eu falei, se condenar a um caminho de infelicidade, um caminho infernal. Não amar, decidir, escolher não amar, é como ser uma criatura meio humana, meio animal, que se rasteja na escuridão, como disse o apóstolo João nesse texto inicial que lemos. Quem não ama, preste bem atenção nisso, quem não ama, não importa o que ele crê, não importa, ele está em trevas e nega a fé cristã, é um anticristo. O cara pode crer ou dizer que crê em todos os catecismos da igreja, em todas as declarações de fé da igreja cristã, da igreja católica, da igreja protestante. Ele pode conhecer toda a história da teologia cristã, ele pode conhecer toda a história da igreja cristã, ele pode dizer decore salteado textos da Bíblia,
Se ele não ama, não importa nada disso que ele crê. Ele está em trevas, nega a fé cristã e é um anticristo. Ele é um anticristo. Veja o caso da parábola do bom samaritano. Um homem chegou para Jesus e perguntou o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus diz: ama o teu próximo como a você mesmo, e você estará salvo. E o cara perguntou: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Temos o texto também na projeção, Lucas 10, 30 a 37. Disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, ou misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa parábola traz 4 personagens: o homem judeu caído na beira da estrada, que foi vítima de assaltantes, e depois um sacerdote, um levita e um samaritano. Como nós lemos, o cara foi vítima de assaltantes, ficou caído meio morto, ou seja, ele estava bem machucado. O sacerdote, quem era o sacerdote? O sacerdote era o responsável por ministrar as coisas do templo. Ele era um homem que tinha voz no templo e nas sinagogas. Era o cara que era o intermediário entre Deus e os homens. Era um homem que, teoricamente, tinha acesso direto a Deus, que ministrava os sacrifícios a Deus. Só que esse sacerdote, este da parábola especificamente, apesar de ser o cara que tinha acesso direto a Deus, que ministrava os sacrifícios de Deus, que tinha acesso às coisas mais sagradas, era um sacerdote desumano. Era um homem que não amava, ou que pelo menos não queria amar aquele homem ali à beira do caminho. Ele era um cara que decidiu não amar aquele homem caído à beira do caminho. E aí de que adianta ser versado na palavra de Deus, ser um sacerdote ou perito na lei e não ter amor? De que adianta hoje mesmo ser um apóstolo, ser um grande pastor, ser um comunicador de massas do evangelho e não ter amor? De que adianta? De que adianta ter um rebanho gigantesco de seguidores, mas não conseguir transformar o discurso em amor e às vezes muito pior, até abandonar o discurso de amor e assumir um discurso de ódio, como muitos nós vemos hoje? Basta olhar para os pastores que estão na televisão, alguns, não todos, mas boa parte dos que estão na TV, dos que estão na mídia, assumiram um discurso de ódio, não de amor. Ou seja, abandonaram a prática de amor e abandonaram até o discurso de amor para assumir um discurso de ódio. E aí, que cristianismo é esse? Será que o título de líder religioso, de pastor, de conferencista, apóstolo, bispo, ou seja lá o que for, garante a ele ser cristão? Obviamente que não. Aqueles que Jesus mais repreendeu foram os que se diziam religiosos e não eram. Os que se diziam ter um acesso a Deus e na verdade queriam explorar o povo e não tinham nenhuma ressonância dos valores do reino de Deus.
Então esse sacerdote é um cara que decidiu não amar, ou seja, ele não conhecia Deus, porque quem não ama o próximo também não ama a Deus. Quem diz que ama a Deus não ama o seu próximo, não ama nem o próximo e nem a Deus. O segundo cara que passa era um levita. O levita era o cara encarregado de toda a ministração de louvor e adoração a Deus no templo. Era o cara que administrava as ofertas entregues ao altar, que tinha um contato privilegiado com as coisas sagradas, que conduzia o povo em adoração, que podia tocar na arca do Senhor, que era um objeto sagrado. Só os levitas podiam tocar, podia comer os pães e as carnes oferecidas a Deus. Ou seja, era uma pessoa privilegiadíssima no que tange as coisas sagradas, mas não amava. Estava em trevas. Mas é possível pregar como fazia o sacerdote, ou louvar a Deus num culto como fazia o levita, e estar mergulhado em trevas? Sim, é possível. Porque não importa o que você faz externamente, importa o que está no seu coração. Se você prega, ou canta, ou diz viver uma fé que não corresponde ao que está no seu coração, e nem corresponde à sua vida prática depois do culto, meu amigo, então você está em trevas. Se você tem uma atitude quando está no momento do culto, uma atitude quando você está falando acerca da sua fé, e outra quando você precisa decidir amar, e aí colocar em prática aquilo que nós aprendemos com Cristo, se há essa diferença, então você ainda precisa ser salvo, porque ainda não conhece a Deus. Ainda não conhece a Deus. E eu já preguei essa passagem aqui outras vezes do bom samaritano, dizendo que esses dois caras, o sacerdote e o levita, não sabiam amar. Olha, esses homens não sabem amar, não aprenderam a amar. E aí eu percebi que isso é dar uma aliviada para eles. Como assim não aprenderam a amar? Não sabiam amar? O cara é sacerdote, outro levita, homens experientes. Não é isso. Não é que eles não sabiam amar. Eles decidiram não amar. Eles não queriam amar aquele cara caído à beira da estrada, à beira do caminho. E eles fizeram isso deliberadamente, porque uma escolha foi posta para eles. Quando você escolhe não socorrer o cara à beira do caminho, a pessoa pode racionalizar da seguinte maneira: não, eu não fiz escolha alguma. Eu poderia escolher socorrê-lo, mas simplesmente não escolhi socorrê-lo e continuei meu caminho. Não fiz escolha alguma. Isso não é verdade. Você não tem como escolher não escolher. Não tem jeito. Se tem uma pessoa caída à beira do caminho e você não escolhe, não decide ajudá-lo, você já tomou outra decisão. Não tem como dizer: não, eu simplesmente não tomei decisão alguma, nem fiz escolha alguma. Não é verdade. Você já escolheu e você já decidiu. Você decidiu ser omisso. Você decidiu não amar. Você escolheu não amar. Não é que eles não sabiam, não queriam amar. E essa omissão já é uma escolha. Essa indiferença já é uma escolha, porque eles poderiam escolher fazer um gesto de amor, que seria o cuidado. E vejam que o amor aqui não é fazer declarações para o cara: olha como eu te amo, como você é legal, como você é uma pessoa boa, eu gosto muito de você. Amar aqui nesse caso é cuidar do sujeito, cuidar das feridas dele, levar para um hospital, levar para uma hospedaria. Cuidado, porque o cuidado é a melhor e maior expressão de amor. O que o sacerdote e o levita escolheram? A comodidade. E aquela comodidade cínica, diabólica, de quem diz: não tenho nada a ver com isso, não provoquei sofrimento no cara, se eu não provoquei o sofrimento nele, eu não preciso me envolver. Que o Estado de Israel cuide disso, que o Império Romano cuide disso, que quem machucou ele se responsabilize, mas eu não tenho nada a ver com isso, lavo minhas mãos. E quantas vezes nós temos o mesmo cinismo? Nós olhamos alguém que está numa situação de sofrimento
E nós simplesmente escolhemos não amar. E dizemos assim: ó, esse Estado, tá vendo? O Estado não faz nada. A comunidade não faz nada. As igrejas não fazem nada. O povo não faz nada. E você, o que faz? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca pela omissão e pela indiferença. Típica dos cínicos, dos insensíveis, dos egoístas, aqueles que escolheram não amar e, escolhendo não amar, negaram a fé cristã. Negaram a fé cristã. E nessa história do samaritano, quem é que ama? O mais improvável. Quem ama nessa história é o samaritano. Por que é o mais improvável? Porque ele não era sacerdote, não era levita e sequer era judeu puro. Não era judeu. Ele era samaritano e, como samaritano, ele era marginalizado pelos judeus. E também não gostava dos judeus. Os samaritanos não gostavam dos judeus. E os judeus não gostavam do samaritano. Pronto, era declarado. Eles não gostavam um do outro. Era um povo excluído, marginalizado pelos judeus, e que também fazia o mesmo com os judeus. Tanto é que Jesus, sendo judeu, quis entrar numa cidade samaritana e não foi aceito, porque era um sentimento recíproco. Agora, esse samaritano estava passando à beira do caminho, vê um homem caído ali, não vai perguntar se ele é judeu, se ele é samaritano, muito embora, muito provavelmente pelas vestes, ele devia se identificar como judeu, o caído, e ele simplesmente para e cuida daquele homem caído à beira do caminho. Esse samaritano, o mais improvável, porque era de se esperar o quê? Que o sacerdote cumprisse a sua função e ajudasse. Furou o sacerdote, não deu. Que o levita, que sabe das coisas de Deus, fizesse a coisa. Veio o samaritano, e o samaritano decidiu amar o homem à beira do caminho. E se havia alguém que podia dar desculpas, era o samaritano. O samaritano podia dar todas as desculpas. Não, o cara é judeu, os samaritanos não se dão com o judeu, o sacerdote já passou aqui, o levita já passou aqui, eu não tenho nada a ver com isso, eles nos odeiam, nós os odiamos, então eu não vou cuidar desse cara. Ele poderia alegar vários motivos para não amar, mas apesar de tudo, o samaritano escolheu amar e cuidou daquela pessoa. Quando ele termina a história, que prova que quem amou na verdade foi o samaritano, Jesus diz para o perito na lei que tinha feito a pergunta inicial: vá você e faça o mesmo. Vá você e faça o mesmo. Repito, o contrário de amor não é ódio, mas é indiferença. E no caso aqui da parábola, os dois religiosos que não socorreram aquele homem, não o odiaram, mas foram indiferentes. Não odiaram, mas também escolheram não amar. A indiferença é a negação do amor. E quando há indiferença em nosso coração, nós precisamos nos converter a Cristo. Como eu falei, Ele é a encarnação de Deus e Deus é amor. Jesus é a encarnação, portanto, do amor. Se alguém está em Cristo, realmente ama. Se alguém está em Cristo, realmente não pode ser indiferente. Se alguém está em Cristo e for indiferente, na verdade não está em Cristo e não ama. Está vivendo um inferno existencial e condenando outras pessoas ao inferno existencial também. Quem que ele condena ao inferno existencial? As pessoas que, sofrendo, poderiam ser ajudadas por ele e não são. A indiferença e a omissão deles agrava o sofrimento dessas pessoas que continuam vivendo o inferno. Só recebem desamor, indiferença e omissão quando poderiam receber amor e cuidado e assim ter suas vidas transformadas. Então, se você quer conhecer a Deus e ser salvo, se você realmente quer ter uma experiência com Deus, se você realmente quer compreender as coisas de Deus e ser salvo de um inferno existencial, decida amar. Se você quer experimentar um inferno na sua alma, no seu coração, seja indiferente. Seja indiferente ao sofrimento, à dor, às pessoas ao seu redor. Seja indiferente, você vai ver um inferno existencial. Mas se você quer experimentar algo que vá além disso,
Se você quer realmente, como aquele meu amigo que perguntou ser salvo do que e para quê, se você também se pergunta isso, então experimente escolher amar, experimente decidir amar. Aí então você vai experimentar verdadeira salvação e verdadeira experiência de céu, e ser salvo de um inferno de indiferença e desamor. Que essa seja a nossa decisão hoje à noite. Quantos podem dizer amém? Que Deus nos ajude e assim seja.